a atividade física com intensidade mais alta, se ela poderia aumentar a glicemia do indivíduo que tem diabetes. No momento que eu li, na minha cabeça eu tinha o exercício físico. Então, com o exercício físico, sim, um esforço muito alto, de maneira sequencial, quer dizer, eu dou o estímulo acima de limiar 2, não dou um tempo total de recuperação. Claro, essa situação vai sim proporcionar uma liberação maior aí de hormônios contrarreguladores da ação da insulina. E isso vai, de primeiro momento, diminuir a velocidade de utilização ali da glicose, né, dela sair do sangue para entrar ali no músculo para servir como fonte de energia, e muitas vezes pela própria ação hormonal, quer dizer, dependendo de quantos estímulos foram dados, o tempo que foi executado, consequentemente pode sim influenciar. Agora, quando a gente pega a referência da atividade física, na atividade física o que a gente tem? Se o indivíduo estiver caminhando devagar, a velocidade de degradação do glicogênio no tecido muscular dele, nos membros inferiores, que são os principais aí que estão ativos, ele vai acontecer de uma maneira mais lenta, não vai degradar tão rápido lá o glicogênio. Se ele começar a andar mais rápido, proporcionalmente, quer dizer, o quão mais rápido ele conseguir andar, mais rápido vai degradando o glicogênio. Na mesma situação, o mais rápido que ele consegue, por exemplo, andar. Numa atividade física, raramente a gente consegue fazer essa atividade com acima de limiar 2. Então, claro que eu estou pegando como exemplo o caminhar. Então o indivíduo ele pode sair para caminhar, ele fala, eu vou andar o mais rápido que eu consigo. Ele começa a fazer passadas mais largas, acelerar ali o ritmo. Em termos de esforço, quantas vezes ele vai conseguir modificar o equivalente metabólico relacionado ao repouso? Né? Normalmente, no máximo aí, menos do que 6 vezes. Então, nessa situação, a intensidade do exercício que ele vai fazer, ela é classificada como sendo moderada. Ele não vai conseguir atingir um nível de alta intensidade, diferente do exercício. No exercício, da maneira que a gente faz, de maneira planejada, facilmente a gente consegue isso, mesmo no exercício de força. Uma coisa que eu estava lembrando há pouco agora, antes de iniciar a live, eu estava lembrando dessa questão de atividade física, né? Eu lembro que meu pai, quando ele estava construindo lá um prédio onde ele tem a empresa dele lá, às vezes no final de semana eu e meu irmão a gente ia lá para ajudá-lo, né, a recolher lá os entulhos da obra, tal, esse tipo de coisa. E meu, você é jovem, você quer fazer um negócio, né, super rápido, esse tipo de coisa, e a gente ficava disputando. Então eu me lembro que às vezes você pegava, por exemplo, com a pá, pegando um entulho, colocando numa lata lá, que depois a gente tinha que subir uns 3 andares com ela numa poliazinha. Eu lembro que a gente tentava fazer super rápido essa atividade. Quer dizer, no começo você está em repouso. Aí você pega e rapidão você começa a fazer. E aí o que acontece? Naquela atividade física, no caso aí um esforço, né, relativamente grande aí pra gente, que era garoto na época, você tem aí o esforço, você começa a fazer o esforço pela atividade, consequentemente começa a cair seu rendimento. É normal acontecer isso na atividade física. No exercício, a gente dosa isso, do quanto a gente quer que o esforço represente para o nosso aluno. Agora, na atividade física, o que acontecia? A gente tentava disputar ali, eu e meu irmão, quem enchia mais rápido o balde, mas você começava super rápido a pegar a pá e jogar os entulhos dentro do balde, mas daqui a pouco você estava já pregado e ia diminuindo a intensidade. Então, esse é um fator importante, levando hoje, né, depois de anos, né, e estudando movimento, tá, essa parte da reação, da parte metabólica, a gente começa a entender esse tipo de situação. Né? Fica fácil entender, quer dizer, você começa uma atividade mesmo uma atividade física que não foi planejada na maior intensidade que você consegue, você começa a usar ali sistema TPCP via glicolítica lática, começa a aumentar a quantidade de lactato e você vai diminuindo o rendimento. Você vai ter que diminuir para a via aeróbia conseguir ajudar ali no tamponamento e remoção dos elementos ácidos. E, consequentemente, você também vai diminuir o seu rendimento, quer dizer, você se adapta. E é o que muitas vezes a gente vê acontecer com as pessoas de uma maneira geral. Então a pessoa fala, mas eu me movimento o dia inteiro. Só que ele não planeja como ele vai se movimentar. Então ele, mesmo que ele vá caminhar, ele não vai ficar caminhando o tempo inteiro rápido. Ele começa até rápido, ele começa a cansar, ele começa a diminuir a velocidade, né, com que ele está se deslocando. Então isso é muito comum acontecer. Esse é um dos principais fatores
que eu observo que acaba muitas vezes contribuindo para que quando se compara o exercício físico com a atividade física, para quem tem diabetes, o exercício físico ele traz muito mais benefícios. Outro fator é a questão do tempo que vai durar a atividade, né? O volume da atividade. Normalmente, a atividade física ela está relacionada ao que a gente está fazendo ali. Eu tenho que me deslocar daqui até, sei lá, o ponto de ônibus. Aí você vai andando, mas você vai mais rápido ou menos rápido. Chegou, percorreu, chegou onde você precisava, parou. Ah, eu preciso subir uma escada, tem que subir lá, sei lá, 3 andares. Você vai subir 3 andares e parou. Então, essa situação do tempo do estímulo, ele também influencia diretamente. E essa falta de controle na intensidade é o que muitas vezes contribui aí para quando a gente se compara aí o exercício e a atividade física, para quem tem diabetes, o exercício físico ele se mostrar muito mais eficiente, já que ele foi planejado para aquele determinado objetivo. Então, eu acho que essa é uma situação que muitas vezes as pessoas perguntam, eu sempre parto do seguinte pressuposto, eu sei que 1 é maior que 0. Então o detalhe é, se a pessoa não faz exatamente nada, se ele começar a caminhar, se ele tem diabetes, já vai ajudar. Então eu não faço nada, eu vou caminhar, mas eu caminho 10 minutos e fico cansado. Não tem problema, vai lá, caminha 10 e para. Depois vai tentando, no outro dia tenta 11, 12 e assim por diante. Vai tentando aumentar o tempo que você está fazendo o exercício, está se movimentando ali, né? Fazendo aí a caminhada como atividade física para ajudar no tratamento. Então, nessa situação, é válido. Agora, se o indivíduo pode ter a orientação de profissional de educação física, o exercício físico, num curto espaço de tempo, vai trazer uma quantidade muito maior de melhoras para esse indivíduo, comparando o estado que ele está, ou a situação que ele tem relacionada a não fazer exercício e começou a fazer, mas está fazendo de uma maneira planejada, depois de uma avaliação física, depois já determinado ali dentro do objetivo que ele quer, né? Vai ser desenhado aí o programa dele de exercícios de acordo com o objetivo. Dessa maneira, o resultado ele é muito maior, é muito mais rápido. Isso não resta a menor dúvida para a gente. Então, o detalhe é, se a pessoa não faz nada, se ele começar a fazer, já é ótimo. Eu sou um grande estimulador do movimento para as pessoas que têm diabetes. A maioria das pessoas que têm diabetes tipo 2, muitas vezes acabam fazendo algum tipo de atividade, mas o natural é a pessoa sempre fazer a atividade do mesmo jeito. Eu caminho todo dia. Olá, que bom, mas você caminha qual distância, ou por quanto tempo? Ah, eu caminho por 1 hora todo dia. Quando a pessoa vira para você e fala, olha, eu estou caminhando 1 hora todo dia, você já percebe o quê? Que o corpo dele já está adaptado àquela atividade física que ele está fazendo. E aí qual é o detalhe que a gente tem nessa situação? Certamente ele já atingiu um platô. E a gente sabe que em termos de treinamento, isso aí a tendência natural é cada vez o desempenho dele ficar menor. Né? Isso aí é fisiológico nosso. Por isso que a necessidade, toda vez que a gente faz um programa de exercícios, respeitar o princípio da sobrecarga e da adaptação. Quer dizer, você está aplicando uma carga que está acima do que aquele indivíduo está adaptado durante um período, ele adaptou, se aplica novamente o princípio da sobrecarga. Quer dizer, a gente tem que obrigatoriamente sempre dar estímulos a mais. E é muito comum isso. Né? Quando eu trabalhava muito com grupos de corrida, era comum as pessoas às vezes chegarem para mim e falarem assim, pô, Roberto, eu quero treinar, mas assim, eu estou correndo, eu participo das provas já, mas eu percebi que nas provas de 5, 10 quilômetros que eu estou fazendo, cada vez eu estou precisando de um tempo maior para cumprir a prova, não estou conseguindo manter o ritmo. Quer dizer, porque o treino, você conversa com a pessoa, ele todo dia corria 5 quilômetros, por exemplo, fazia sempre o mesmo percurso, sem nenhum planejamento. Então, nessa situação, pensando aí nos princípios do treinamento físico, a gente já sabe que esse indivíduo ele vai atingir um platô no início, claro, como ele está saindo do zero, ele vai ter uma adaptação fisiológica, ele vai conseguir chegar, ter ali uma melhora, só que ele vai estabilizar. É natural que isso aconteça. O nosso corpo ele precisa de estímulos diferenciados e, claro, para cada momento, situações diferentes. Os nossos objetivos eles vão mudando durante o período de treinamento. Então, a maioria das pessoas que muitas vezes vão fazer o exercício sozinhas, chega um momento que ele atinge um platô.
E é nesse momento que nós, profissionais de educação física, entramos. Por isso que eu sempre oriento as pessoas, meu, começa a fazer alguma coisa. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de pedalar. Tá bom, tem bicicleta? Se não tem, compra uma e vai pedalar. Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais ter resultado, porque não tem planejamento. Então, a bicicleta, aí no caso, ela está servindo o quê? Para uma situação de lazer, é uma atividade física que ele está fazendo. Agora, a partir do momento que ele atinge um platô e fala, não estou conseguindo mais melhorar, está mantendo sempre igual, não muda mais a minha composição corporal, eu não me sinto mais cansado, tem alguma coisa que está errado, aí é a hora que nós, profissionais de educação física, entramos. Então, eu sempre estimulo sim as pessoas a fazerem o exercício, eu estimulo a não ficar parado, que a gente sabe que o parado é a pior coisa que tem, né, para o nosso organismo. Para quem tem diabetes, é pior ainda também, porque sem fazer algum tipo de atividade física que seja, ou algum tipo de exercício, raramente ele vai conseguir um bom controle. Claro que como profissional de educação física eu sempre estimulo sim a fazer o exercício, porque muitas vezes as pessoas que têm diabetes e vêm treinar com a gente, ele não vem exatamente para cuidar do diabetes. Claro que ele vai ter um extra aí. A gente vai prescrever o exercício para ele, vai acompanhar e, consequentemente, esse indivíduo tem sim, vai ter benefícios por conta do exercício que ele está fazendo.